estamos conosco Eliezer da Cruz de Lima. Ele é de Curitiba, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele é fundador da Escola de Treinamento Jesus Expression e obreiro do movimento Jesus for All. Conhecemos Eliezer fazendo a obra na Rússia. Eliezer, tudo bem com você? Tudo na paz? Opa, tudo bem, sim. Tudo certo, graças a Deus, tudo bem. É um privilégio estar aqui podendo compartilhar contigo, minha amiga. Então, estamos aqui hoje gravando um pouquinho para poder compartilhar com vocês sobre o sobrenatural de Deus. E hoje vamos fazer uma pequena entrevista com um homem que se envolve na obra, que é fundador de uma escola que treina outras pessoas a expressar Jesus através da sua vida. Então, eu tenho algumas perguntas para fazer. Você topa responder? Opa, vamos lá, vai ser um prazer. Então, vamos lá. Nosso tema, Eliezer, é hoje como podemos viver sobrenatural de Deus no século 21. Um tema muito séria nos dias de hoje na nossa vida. Por quê? Porque ultimamente nós estamos mais teológicos. A gente aprende muito teologia, a gente quer descobrir cada detalhe sobre Deus. Só deixamos às vezes sobrenatural dele para trás. Deixamos espiritualidade para trás. E eu queria perguntar a você sobre quem somos. Somos religiosos ou verdadeiramente aqueles que obedecem e ouvem a palavra de Deus? Então vamos lá, é uma pergunta muito boa, né? E para nós, enquanto cristão, eu creio que seja algo confrontador para responder. E eu quero tentar aqui exemplificar de uma forma muito simples, mas de uma forma concreta naquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos ensinado. Em Mateus 22, no versículo 37, perguntam para Jesus qual era o maior mandamento. E ele prontamente responde: amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E eu creio que essa resposta sobre se somos religiosos ou se estamos de fato vivendo uma vida transformada está totalmente ligado a essa resposta de Jesus. Tudo aquilo que a gente fizer que não estiver conectado com esse maior mandamento, a gente está vivendo uma religiosidade. A religião ela veio para nos religar a Deus. Então, ela por si só é algo incrível. E a religiosidade é tudo aquilo que nos desconecta dessa ideia central. Então, tudo aquilo que me desconecta de estar em Deus, eu estou, na verdade, sendo religioso na minha prática. Mas como isso, Eliezer? Como pode acontecer isso? Vamos perceber que quando Jesus ele estava aqui nessa terra, ele acabou apontando algumas práticas dos fariseus. E ele, em um determinado momento, ele está respondendo e ensinando ao povo, e ele diz assim: não seja como os fariseus que jejuam e desfalecem, todos aqueles que estão vendo saibam que eles estão jejuando. Ou seja, os fariseus não estavam preocupados em amar a Deus com todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Eles estavam interessados naquilo que as pessoas iam pensar acerca deles. Que eles eram, de fato, pessoas religiosas, pessoas cultas, que entendiam da palavra. Então, quando a gente faz práticas de situações que a Bíblia traz como algo bom, e a gente não tem o nosso entendimento nisso, a gente acaba sendo religioso. E como quebrar isso? É você, de fato, tudo aquilo que você fizer, você colocar o seu coração, colocar a sua alma, toda a sua força, e você poder olhar e falar: eu me sinto não apenas realizado, mas eu tenho prazer em fazer isso que eu estou fazendo, seja jejuar, seja ofertar, seja o que for.
E eu finalizo essa pergunta sobre algumas práticas religiosas que nós temos mesmo. Eu quero falar uma aqui que é a performance. Quantas vezes nós não acordamos e a gente parece que que Satanás se materializasse na nossa frente, a gente saía chutando ele com todas as nossas forças, expulsando ele, porque a gente acordou num dia bom, talvez a gente fez o nosso devocional, a gente está em um período de leitura bíblica, está realizando as disciplinas espirituais, mas se em algum dia eu tiver em uma semana ruim ou em um dia mau, como a Bíblia fala, se alguém pedir o mínimo que seja uma oração, eu não vou me sentir digno. Por quê? Porque eu entendo que é a partir da minha performance que eu posso abençoar as pessoas. E aí eu prontamente anulo quem Jesus é na minha vida. Ou seja, logo eu estou caindo numa religiosidade e não estou vivendo amando a Deus com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com tudo aquilo que eu posso fazer para estar em Deus. E toda a religiosidade, ela começa com uma prática correta. Como Jesus falou do jejum, e eu disse, como Jesus ele vai falar sobre a oferta da viúva pobre, não seja como os fariseus que dão a oferta e com grandes números e para que todos vejam que ele está ofertando, mas seja como essa viúva pobre que está dando um valor hoje de 25 centavos, mas ela está dando tudo que custou um preço para ela. Ou seja, para que a gente não caia na religiosidade, que é a prática daquilo que um dia começou certo, e para que a gente continue uma vida sendo transformado, a gente precisa sempre estar se reavaliando e perguntando para o Espírito Santo: eu estou entregando tudo aquilo que você deseja da minha vida? Então falamos da religiosidade. Então nós, como crentes, como aqueles que acreditam em Jesus Cristo, aqueles que lêem a Bíblia, nós sabemos que é nosso Pai. E agora eu pergunto, como a gente consegue identidade de Cristo? Como a gente consegue intimidade com Deus? Como a gente se aproxima mais de Deus? Então, eu creio que quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, e Mateus 6, versículo 9, a primeira palavra que ele fala, ele vai falar sobre Pai. E ali está a chave de toda a oração. E eles estão perguntando: Jesus, nos ensina a orar. E ele vai falar a primeira palavra, Pai. Então, quando nós entendemos a nossa identidade, ela está totalmente ligado a quem nós somos. E somos filhos. E o que os filhos fazem com o Pai? Eles se relacionam, eles conhecem o Pai, eles têm intimidade com o Pai, eles têm relacionamento com o Pai. Não tem como eu falar para alguém daquilo que o meu pai gosta se eu não conhecer o meu pai. Então, conseguir uma identidade em Cristo totalmente você ter uma vida com Ele, é você conhecer Ele, é você falar com Ele. Romanos 8,19 vai falar sobre que o mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, nós somos a resposta para o mundo quando entendemos que nós somos filhos e filhas de Deus. Mas como entender que nós somos filhos e filhas? Quando Jesus está no jejum, antes de ir na prática para o seu ministério, em Mateus capítulo 4, em 2 versículos, no 3 e no 6, Satanás vem até ele e diz o seguinte: Jesus, se tu és filho de Deus, pede que essa pedra seja transformada em pão. E aí, 3 versículos depois, Satanás vai dizer o seguinte: Jesus, se tu és filho de Deus, se joga desse penhasco, porque a Bíblia fala que Deus enviará os seus anjos para que venha não permita que você caia. Ou seja, Satanás estava totalmente tentando interromper o entendimento de Jesus sobre quem ele era. E sabe por quê? Porque Satanás sabe que todas as vezes que um filho e uma filha entende quem é o pai, vai entender totalmente qual é a vontade desse pai
para esse filho e para essa filha. Jesus ele fala assim, eu faço aquilo que vi o meu pai fazendo. E eu vim a esse mundo para fazer a vontade do meu pai. Essa é a minha vontade. Ou seja, ter essa identidade nada mais é do que você se relacionar com Jesus. É você conhecer ele, é ele conhecer a você, é você ouvir a voz dele, ele ouvir a sua voz e você construir um relacionamento de amizade. É como chegar alguém e perguntar para você e perguntar algo de que alguém que você gosta muito, o que essa pessoa gosta de comer, e você prontamente vai responder. E da mesma forma com Jesus. Alguém está conversando com você, você está conversando com essa pessoa e você naturalmente começa a falar sobre Jesus. Por quê? Porque você não está falando de um ser apenas superior, você está falando de um amigo seu, de uma pessoa que você conhece. E aí essa identidade, ela é alcançada a partir de um ambiente onde entendemos que somos filhos e que temos um pai e que esse pai tem uma vontade para esses filhos aqui na Terra. A palavra é muito boa, você explicou muito bem pra gente. Então, para me relacionar-se com Deus, com Jesus, eu tenho que conhecer Ele, conhecê-lo totalmente para poder explicar para alguém, até para poder explicar para alguém quem é o meu Pai, quem eu sirvo, quem eu sigo, para quem eu vivo. Eu preciso ter essa identidade com Ele. É muito bom explicado. Muito obrigado, Eliezer. Agora eu te pergunto, a gente está falando sobrenatural. E como nós podemos viver sobrenatural naturalmente nos dias de hoje? Uau, que legal. Tem uma frase que diz o seguinte: se você não sabe o prazer que Deus tem em você, você nunca vai ter prazer em falar com Ele. E eu creio que viver esse sobrenatural naturalmente é simplesmente viver aquilo que é um estilo de vida para você. Não é uma metodologia, não é algo que você determinou para um dia, para um fim de semana, para um mês. Eu não sei como é na igreja de vocês que estão assistindo, né? Mas na minha igreja, às vezes, tem eventos para sábado da ação social, domingo do evangelismo, a sexta do bazar. E aí o grande problema desses eventos serem marcados apenas para um dia é que o povo acaba entendendo que viver esse sobrenatural, ele tem dias marcados. E não é verdade. Ele tem... quando Jesus ele conta a parábola do bom samaritano, ele vai falar sobre o levita, ele vai falar sobre o sacerdote que estavam passando por aquele caminho. E eles não deram atenção ao homem caído. Mas um homem, do qual Jesus chama de o bom samaritano, ele está passando atento ao que está acontecendo naquele ambiente. E aí ele serve aquele homem. Então você viver o sobrenatural naturalmente, antes de todas as coisas, é você ter o coração querendo servir as pessoas, um coração que ama Jesus e queima e é apaixonado por ganhar outras pessoas para ele, é apaixonado por ver pessoas sendo transformadas pelo amor dele. Então você, aonde você estiver, você vai querer que esse sobrenatural seja acessado pela sua vida. Marcos 16:17 vai falar: e esses sinais seguirão os que creem. Ou seja, quais sinais? Os sinais do reino de Deus, da realidade do céu. Por isso que na oração do Pai Nosso, a gente vai orar o quê? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu. Então nós somos responsáveis por essa vontade ser realizada aqui na terra. Porque nós cristãos, nós somos a mente a qual Jesus escolheu para pensar nesse mundo. Nós somos o coração a qual Jesus escolheu para expressar o amor dele a outras pessoas. E nós somos as mãos e os pés a qual Jesus escolheu para ir pregar o evangelho, seja aonde for. Amém. Então, a gente pode entender que Deus quer que nós vivamos sobrenatural dele. Deus quer realizar milagres através das nossas vidas. E Deus quer que nós, como a palavra diz, nós somos espelho de Deus. Deus criou cada um de nós como uma criatura, como um espelho. Então,
Ele criou nós com próprias mãos. Ele fez planos para nós. E Ele quer se revelar através de nós. A minha pergunta: como podemos expressar dia de hoje Jesus através da nossa vida? Como podemos mostrar para o mundo que Deus ainda faz milagres? Como precisamos viver dia de hoje? O que temos que fazer? Porque é difícil, às vezes, nossa geração pensa, mas será que eu posso expressar Jesus? Será que pode acontecer que Deus manifesta seus milagres através de mim? Será que se eu orar por alguém, Deus vai curar? Será que Deus quer isso hoje? Fazer isso conosco? Será que Ele quer aparecer através de nós? Boa. Então vamos lá. Eu me recordo de uma experiência. Eu recebi alguns amigos aqui em casa e aí a gente pediu uma pizza. E aí o motoboy, ele veio trazer a pizza, ele chegou, e aí eu comecei a conversar com ele como uma conversa normal. E enquanto eu conversava com ele, eu senti que o Espírito Santo me falava para orar pela esposa dele. Aí eu olhei na mão dele ver se tinha alguma aliança, e não tinha nenhuma aliança. Aí eu falei, por Espírito Santo, será que de fato eu entendi certo? Mas eu resolvi falar. E aí eu perguntei para ele, cara, você é casado, tal? Ele falou que era, falou o nome da esposa dele. E aí eu falei que eu sou cristão e eu queria, não sei se ele acreditava em Deus, mas eu queria orar pela esposa dele e pela vida dele. E aí ele falou, pode orar. E aí eu orei. E enquanto eu orava, eu vi ele e ela sentado um de frente com o outro, com uma folha sulfite na mão, e eles planejando os próximos 2 anos da vida deles. E aí eu orei naquilo que Deus havia me mostrado. Quando eu terminei a oração, esse cara estava chorando. E aí ele falou, o que aconteceu? E aí eu falei, eu não sei, me explica você. E aí ele falou o seguinte, ele falou, cara, ontem eu e a minha esposa, a gente tem uma pequena empresa de entrega de marmitas, e ontem a gente recebeu um convite, e é um desafio para a gente, de fazer 60 marmitas a mais por dia, para uma empresa a qual a gente já tem bastante marmita. E a empresa falou assim, se vocês toparem, todas as marmitas são de vocês. Se vocês não toparem, a gente vai tirar até as que você tem para entregar para outra empresa, porque a gente quer que que uma empresa só tenha todas as entregas de marmita da nossa empresa. E eles estavam preocupados, porque em plena pandemia, não tinha como eles contratar outro funcionário, não tinha como aumentar a demanda. E a esposa dele, que é cristã, falou assim, olha, hoje a gente vai ter essa resposta de Deus. Então à noite ele trabalhava como motoboy na pizzaria, e ela disse, então você vai à noite trabalhar, e aí quando você voltar, se Deus te falar algo, a gente vai dizer sim. Se Deus não te falar nada, aí a gente vai dizer não para essa empresa. Resultado, aí eu estava orando com ele aqui na frente da minha casa, e aí ele falou o seguinte, cara, sabe qual é o mais interessante? Quando eu estava saindo, a minha esposa me chamou, e aí falou assim, senta aqui na minha frente e a gente vai planejar os próximos 2 anos da nossa vida, se a gente falar sim para essa empresa e se a gente falar não. Ou seja, Deus queria falar com ele. Era um ambiente natural, ele estava entregando uma pizza para mim, eu ia pegar a pizza, pagar ele e vir comer. Mas Jesus queria se manifestar para ele. E como isso aconteceu, Jesus tinha um propósito, revelar o amor dele para aquele homem. Ele me contou que a mulher dele fazia anos, desde o início do casamento, que tentava falar de Jesus para ele não acreditava. E naquela noite ele entregou a vida dele para Jesus. Hoje ele caminha na igreja dele e juntos eles estão caminhando em Cristo e acreditando naquilo que Deus tem na vida deles. Esse sobrenatural, ele tem que ser da seguinte forma. Eu não posso sair de casa falando, cara, hoje eu vou pregar, então eu preciso jejuar, orar, falar com Deus. Ou amanhã eu vou levar uma palavra numa célula, ou amanhã eu vou conversar com uma pessoa que é cristã e eu preciso falar com Deus o que ela quer falar para ele. Não é dessa forma. Qual é a forma, então? Eu preciso ter um relacionamento com Jesus. E dia após dia, ele vai me falando e compartilhando qual é a vontade dele. Tem uma frase que diz assim, se eu estiver dentro da vontade de Deus, eu não precisarei correr atrás de poder, porque eu terei poder suficiente para que a vontade dele seja estabelecida na minha vida. Então, o primeiro chamado de todo cristão é amar a Deus e ser amado por ele.
aí todas as demais coisas, ela vem posterior a isso. Então eu tenho que amar jejuar, tenho que amar ofertar, eu tenho que amar ver pessoas alcançando outras pessoas para Jesus, eu tenho que amar pessoas que elas, em Cristo, elas conseguem vencer, superar suas dificuldades, as suas necessidades. Eu tenho que amar entrar no meu quarto e falar com Jesus. Não porque eu quero sobrenatural, mas é porque eu amo fazer isso naturalmente. E aí esse sobrenatural de Jesus começa a acontecer. No nosso treinamento, eu costumo dizer uma frase. Primeiro eu dou meu passo natural, e aí Jesus vem com o sobrenatural. Tem uma outra história, eu estava no meu serviço, e aí um amigo meu, eu vi que ele estava reclamando de dor para um outro amigo, um outro colega de trabalho. E aí eu falei para ele, cara, eu posso orar pela sua dor? E aí ele falou bem assim, como assim, cara? Eu falei, não, eu quero orar aí para que Deus venha curar. Ele falou, então beleza, né? E aí eu fui orar por ele. Ele estava mancando. E aí no ato da oração, os músculos da perna dele começaram a se mexer. E aí ele olhando, não entendendo nada, ele falou, cara, o que está acontecendo? Eu falei para ele, você está sendo curado. E aí ele começou a andar, e aí com os olhos já cheios de lágrimas, feliz com o que estava acontecendo. Aí eu vi que antes dele parar, ele mancou de novo. E aí eu falei para ele, cara, você tem algum outro problema? Ele falou, cara, eu tenho, mas esse é crônico. Desde a minha infância eu tenho uma perna menor do que a outra. Eu falei, cara, isso daí é tranquilo, senta aí que a gente vai resolver. E ele falou, não, agora não. E aí ele sentou, mesmo duvidando. Quando eu fui orar por ele, ele fechou os olhos. Eu falei, não fecha o olho não, porque se a sua perna crescer de olho fechado, de olho aberto, você já não vai acreditar. Imagina de olho fechado. E aí, de olhos abertos, eu orei, a perna dele cresceu na frente dele. Resultado, ele entrega a vida dele para Jesus e ele ia fazer uma massagem com um outro massagista para resolver aquele problema. Ele tem que ligar para o massagista dele e aí, cancelando essa massagem, e aí o massagista também entrega a vida para Jesus a partir da história de vida dele. Então, são situações naturais. Uma eu estava recebendo uma pizza, a outra eu estava no meu trabalho. Mas e por que isso? Eu não saio de casa correndo atrás de sinais, mas eu acredito que assim como em Mateus 10:8 Jesus fala, cure os enfermos, e como eu mencionei anteriormente, Marcos 16:17, e os sinais seguirão aos que creem. Viver o sobrenatural, naturalmente, nada mais é do que você se relacionar com Deus e mostrar às pessoas esse amor desse Deus que você conhece. É você conhecer a Jesus e você querer revelar a todas as pessoas quem esse Jesus é. Porque você ama ele e não porque você quer simplesmente levar ele a outras pessoas. Porque eu tenho visto muitas curas, milagres, várias coisas acontecendo, mas nada é melhor do que eu estar falando com Jesus, do que eu estar me relacionando com ele. Todas as outras coisas são incríveis. A gente, na nossa escola de treinamento, agora nesse ano que a gente está na pandemia, né? A gente treinou 500 pessoas e a gente viu 200 pessoas entregando a vida para Jesus, mais do que 200 sendo curadas e vendo milagres. E pessoas que tinham acabado de entrar na igreja e outras que já estavam há mais de 10 anos e que nunca tinham ganho uma alma para Jesus. E ganhou em uma semana, em um mês, 30, 40 pessoas para Jesus. Por quê? Porque elas entenderam que não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com quem eu sou. E o que eu sou filho e filha de Deus. Atos 3, para terminar, Pedro está andando e aí um coxo pede dinheiro para ele, ele fala, o que eu tenho, o que você me pede, eu não posso te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então o que Pedro tinha, quem ele era, ele é filho de Deus. O que ele carrega, o próprio Espírito de Deus habitando dentro dele. E o que ele pode dar, a realidade do céu nessa terra. E é o que cada um de nós podemos fazer. Amém, amém. Oh, que lindos testemunhos, Lézer. Que lindos testemunhos. Entendemos que hoje Deus quer realizar esse sobrenatural. Ele quer se manifestar através de nós, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer salvar as almas. Ele quer ser conhecido nessa terra. Então, Ele pode fazer isso através de nós. Cada um de nós, cada um que crê em Jesus, pode fazer isso. Imagina se você não estava bem ligado em Deus, né? Naquele momento.
quando você recebeu a sua pizza, né? Fica muito legal ouvir esses testemunhos que Deus faz através de nós. Mas isso que você falou muito importante, nós precisamos ser 100% estar em Jesus. Não é jejuar e viver assim, eu vou jejuar porque agora, nesse exato momento, eu vou para a rua e eu quero fazer que Deus faça, eu quero que Deus faça através de mim um milagre. Não, nós temos que amar e fazer todo dia a mesma coisa, simplesmente viver a vida como Jesus, entender quem Ele é, entender a sua identidade e viver. Olha que legal, muito bom. Quem está ouvindo a gente no momento, isso é nosso irmão Eliezer de Curitiba, da Igreja Evangélica Quadrangular. Então, nós vamos ter alguns treinamentos. Vamos fazer alguns treinamentos como expressar Jesus através de nossa vida, porque Ele é fundador da escola Jesus Expression. Você topa nos dar algumas aulas, Lézer? Opa, será um prazer, com certeza. O nosso coração queima por ver pessoas expressando a Jesus. Amém, amém. Lézer, muito obrigada, tá? Pela sua participação. Foi muito lindo, muito mesmo. Muito obrigado.